Olá, o estudo de hoje, o estudo 162, temos várias mitzvot, todas elas ainda relacionadas como sacrifícios. Primeiro mandamento, mandamento 66, o Korban Shelamim, o sacrifício de Shelamim. Estamos apresentando agora a quarta classe de sacrifícios, já apresentamos 3, Olá, Hatat e Asham. O comum em todos eles é que eles tinham um grau de santidade maior. Estamos introduzindo agora o Shelamim. O Shelamim, na maioria das instâncias, ele era um grau de santidade menor, como veremos adiante. O sacrifício de Shelamim era um sacrifício que boa parte da carne era consumida pelos próprios proprietários e tinham várias leis instruindo quanto ao procedimento para fazer o sacrifício Shelamim, e esse é o mandamento 66. Mandamento 147, não comer Kadashim Kalim, os sacrifícios com pequeno grau de santidade, antes de aspergir seu sangue sobre o Mizbeach. Aqui ele falou que podia-se comer em toda Jerusalém. O Shlamim era um desses sacrifícios que ele tinha um grau menor de santidade. A diferença dele com o anterior é, além que o Shelamim, os proprietários podiam consumir sua carne, não apenas os Kohanim, tinha mais um detalhe nele. Ele não deveria ser, ele não precisava ser consumido apenas dentro do templo, como os sacrifícios anteriores, conforme vimos ontem. Sua carne poderia ser consumida em toda Jerusalém. Toda Jerusalém era o local de consumo do Shlamim, e assim também dos outros sacrifícios de grau de santidade menor. Tinham outros que não eram Shlamim, que também tinham esse grau de santidade. Só um exemplo, o famoso sacrifício pascal, aquele Korban Pesach, que ele era feito na véspera do Pesach, era consumido na noite do Seder, na época do templo, ele era consumido em toda Jerusalém. O Seder não precisava ser feito dentro do templo para consumir sua carne. Então aqui temos um caso de um Korban que ele tem um grau menor de santidade, que ele podia ser consumido em toda Jerusalém. Porém, tem uma ressalva quanto à autorização de comer essa carne. Não se poderia comer da carne desse animal antes que o sangue fosse aspergido sobre o altar. O sangue desse animal, o primeiro jato de sangue que saía no abate, ele era aspergido sobre o altar, e depois, apenas após a aspersão do sangue sobre o altar é que se poderia então consumir a carne desse sacrifício. É curioso isso daqui, porque tinham partes do animal que também iam para o altar. Mas aparentemente isso daqui não são um impedimento de se consumir a carne. Se ainda não levaram as partes da carne do animal que eram queimadas no altar, isso não impedia o proprietário, ou quem fosse, de comer a carne. Ele podia comer a carne antes que a parte do altar fosse consumida. O importante era que o sangue deveria ser aspergido antes do consumo da carne, e essa é a proibição 147, a mitzvah 147. Na verdade, me parece curioso isso daqui, porque está aqui como mandamento, me parece mais como uma proibição. É uma proibição, tem um erro aqui no livro, é uma proibição de não comer a carne desses sacrifícios antes da aspersão do sangue. Até aqui tratamos de sacrifícios de origem animal. A gente vai passar agora para sacrifícios de origem vegetal. Tem sacrifícios que eles vinham de farinha no templo. Alguns sacrifícios que eram feitos com farinha, eram basicamente 5 sacrifícios, e às vezes também a farinha ela vinha como acompanhamento para os sacrifícios de animais. Então aqui temos o primeiro mandamento, o mandamento 67, a minchá, a oferenda a Deus que contém farinha, e os procedimentos de como fazer a minchá, isso que é o mandamento 67. Proibição 102, haviam várias situações em que uma pessoa talvez seria obrigada a trazer um sacrifício de farinha. Então aqui ele traz tem o caso de um pecador que ele traz um sacrifício de farinha. Eram alguns casos, caso ele não tivesse o dinheiro, ele não tivesse os recursos para trazer um korban de origem animal, então ele podia trazer o korban de origem vegetal, ele podia trazer de farinha. Então agora, no caso que era um pecador que estava trazendo um korban minchá, um korban de farinha, então não colocar azeite de oliva sobre a minchá que contém farinha de um pecador. Todos os korbanot de farinha, todos os sacrifícios de farinha eram acompanhados por azeite,
e também levoná. Levoná, ele traduz aqui na próxima mitzvah como líbano, goma, resina, eu não sei o que é. De qualquer modo, os sacrifícios ele era acompanhado com essa erva, parecia uma erva, e também ele era acompanhado com azeite. No caso do pecador, são essas duas proibições, proibição 102 e 103, ele não trazia nem essa ervinha que acompanhava o sacrifício e nem o azeite, ele trazia a farinha pura. A razão para isso é o seguinte: tanto o azeite quanto essa erva, eles embelezavam o corban. O corban de farinha era um corban muito simples e acompanhado do azeite, acompanhado dessa levoná, ele ficava mais bonito. Agora, no caso do pecador, o corban dele não deve ser bonito, então por isso o corban dele era só essa farinha pura sem o acompanhamento do azeite e da levoná. Então essas foram proibições 102 e 103. E temos, finalmente, a proibição 138. Muitos indivíduos traziam um korban minchá. Podiam trazer como uma oferenda, por doação, espontaneamente. Podiam trazer por motivo de pecado, como vimos anteriormente. Agora, geralmente, o que acontecia com a minchá? Uma pequena parte dela, era basicamente um punho dela, era um punhado da farinha, era sacrificado no altar. Todo o resto dessa farinha e do azeite ficava para os Kohanim, eles consumiam essa farinha. Agora, na proibição 138 se a oferenda de minchá estava partindo de um Kohen, então ela não era consumida pelos Kohanim. Ela era inteirinha queimada no altar. Eles separavam aquele punhado, queimava-se, em alguns casos, se separava o punhado, e aquilo era então sacrificado no altar de uma forma por inteiro. Agora, a proibição é que no caso que vem a minchá de um kohen, então, além que tem que se queimar inteiro, não se pode consumir a minchá o korban de farinha de um kohen. Essas são basicamente as mitzvot do estudo de hoje.